Vamos sair um pouquinho agora da pauta de costume e falar de dados, de números e de estatísticas e das contas do governo para o ano de 2024. Vocês estão preparados? Vamos lá. Tudo certo para poder esclarecer aqui para nossa audiência como é que isso vai acontecer. Antes, eu quero que vocês acompanhem aqui comigo a proposta de orçamento. A gente preparou alguns dados para que vocês possam entender. A gente está falando de um orçamento público em 2024 que chega a 5,5 trilhões de reais. São as despesas totais para 2024. Se a gente olhar para os gastos financeiros, então juros, financiamento da dívida pública, refinanciamento da dívida pública, a gente está falando aí de um montante de 2,75 trilhões, metade das despesas totais do governo federal para 2024, com juros, refinanciamento da dívida pública. E aí, o restante que sobra seria para custeio do Estado. Então, a gente está falando, por exemplo, para custear a Previdência, tem também a questão dos precatórios, tem o dinheiro que o governo manda para os seus ministérios para que os ministérios possam investir, então, em áreas que são importantes. Os maiores verbas, saúde, educação, tem também a verba que é voltada para a segurança pública e no meio de tudo isso há um espaço de manobra que fica muito pequeno porque o governo já começa a engessar todo o dinheiro que ele vai ter à disposição para as questões que já estão ali carimbadas. Fora isso, teve também o aumento das emendas parlamentares que bateram recorde neste ano de 2024, superam 50 bilhões de reais, dinheiro que vai também para os deputados e senadores para que eles possam irrigar ali as suas bases. Então, a gente está falando que o governo ele está assim, amarrado diante desse orçamento. E quando a gente fala de pouco espaço de manobra, Luiz Felipe Dávila, o que isso interfere ou atrapalha o governo em uma possível, em algo que aconteça fora do que está previsto? Se vier algum imprevisto, o governo é pego de calças curtas? Aliás, esse gráfico é muito importante, Evandro, pelo seguinte, o que nós sempre dissemos aqui no 3 em 1? Que o governo só tem, na verdade, autonomia em 10% desse orçamento aqui que a gente está falando. 10%. O resto, metade do orçamento é gasto financeiro, tem que cumprir as dívidas a títulos públicos, e a outra metade é o tudo. Então, assim, sobrou 10%. Quando sobra esses 10%, veja só o que aconteceu. Quando sobra esses 200 bilhões, mais ou menos, aí que vai sobrar, o Congresso já pegou 54 bi em emenda. Aí tem 90 bi do custeio da máquina. Então sobrou 56 bilhões. E, gente, esse é o dinheiro para o investimento público. É por isso que as estradas estão públicas, controladas pelo governo, estão esburacadas, arrebentadas. Por isso que falta medicamento no hospital. Por isso que tem escola caindo aos pedaços. Por causa disso, a verba do investimento é a verba que todo ano vem sendo sacrificada para aguentar esse orçamento amarrado. Esse é o grande problema do Brasil. Ou nós temos uma discussão para rever os critérios do orçamento da nação, ou o que eu disse, o presidente da República vai ser um mero ordenador de verbas. Ele não vai ter independência nenhuma sobre o orçamento da nação. E isso, gente, inviabiliza qualquer governo, não é esse, é qualquer governo que estiver no poder. Por isso, é fundamental rediscutir o orçamento da nação com critérios claros, transparentes, desengessar verbas constitucionais para poder dar mais espaço para o investimento público, para a política pública do governo que foi eleito. Senão, você vai sentar na cadeira e num orçamento de trilhões, você só vai manter ali algum poder discricionário em torno de 100 bilhões. Isso é uma vergonha. Eu quero até falar, né? Teve um artigo que foi escrito hoje pelo Felipe Salto no jornal O Estado de São Paulo. Muito bom artigo do Felipe Salto. Bastante interessante, que traz justamente essa opinião dele de que o governo começa a terceirizar o seu orçamento, que cada vez mais é o Congresso quem vai tomando conta disso, amarrando cada vez mais as possibilidades do governo de investir naquelas áreas que têm, de fato, a verdadeira necessidade e que acaba atingindo a todos nós. Como que você analisa isso, hein, Fábio Piperno? Eu sempre falei aqui que nesse passado recente usei sempre a expressão de terceirização do orçamento e a gente fala muito também em parlamentarismo de extorsão. Então, isso
é algo que está se tornando cada vez mais evidente, e é isso. E o que o Dávila falou é verdade. Qualquer que seja o presidente, ele vai ter cada vez menos espaço para lidar com esse orçamento e, de fato, implementar as ideias, as propostas dele. Sendo que, para ser bem realista, esse orçamento ele pode ficar um pouco pior, eventualmente um governo pode melhorar em algumas coisas, mas ele pode ficar sempre um pouco pior. Eu vou pegar essa entrevista de ontem do ministro Carlos Lupe, o ministro da Previdência, e hoje, acho que no portal UOL, uma entrevista do presidente do INSS, que é até meio complementar a isso. Então, o que o Lupe diz? Porque o governo tinha lá a ideia de zerar a fila do INSS, que chegou a passar de 1,5 milhão de pessoas. Então, primeiro, o Lupe diz o seguinte, olha, zerar essa fila é utopia, porque todo ano entram aí mais de 900 mil pessoas. Então, a gente vai até falar disso na sequência. Ah, tá. Então, todo ano vai ter um monte de gente nova e tal. Então, todo ano vai ter mais gente na fila. Você pode, enfim, enxugar gelo. Você resolve a vida do sujeito que está agora, mas, em compensação, amanhã já tem outro. O presidente do INSS, nessa segunda entrevista, ele escreveu um quadro ainda mais complicado, porque ele disse o seguinte, ora, a gente está, de fato, diminuindo o tamanho da fila, não na velocidade que gostaríamos, mas hoje a fila de espera é menor. Agora, o que isso significa para as contas? Que quanto menor a fila, mais gente está recebendo benefício. Mais gente recebendo, enfim, o benefício significa que o governo vai gastar mais. Então, o que nós estamos fazendo é passar um pente fino, porque há muitos benefícios concedidos de forma irregular. Só que num primeiro momento nós vamos pagar mais. Nós vamos encontrar o que tem de irregular lá na frente. Então, veja, é um caso de um paradoxo curioso, mostrando que se o Estado for eficiente no sentido de zerar a fila, ele vai ser um Estado que vai acabar gastando mais. Agora, nós temos que atacar alguns problemas, como, por exemplo, de privilégios concedidos a muitos setores. Eu quero trazer de novo aqui, aqueles dados que a gente colocou na tela. Vamos jogar no telão para mim mais uma vez, para chamar atenção para uma questão, Metade desse valor, pessoal, para pagamento de juros e refinanciamento da dívida pública. Alan Gani, na nossa conversa ali no bastidor, enquanto a gente estava no camarim, isso aqui também te assustou, né? Muito. Por quê? Muito. Pelo seguinte, Evandro, tem um problema aqui no Brasil que as pessoas, de uma maneira geral, elas acreditam que o dinheiro é infinito, que 5,5 trilhões de reais não é o nosso dinheiro que está ali. Então, quando a gente fala em 5,5 trilhões de reais e metade disso para pagar juros da dívida, significa que é o nosso dinheiro. De onde que vem o dinheiro do orçamento? O dinheiro do orçamento vem ou de impostos ou de empréstimos que o governo faz com a sociedade. Não tem milagre. E quem é que produz riqueza? É o setor privado. É a gente aqui. A gente está produzindo riqueza o tempo inteiro, certo? A gente produz aí uma quantidade X de riqueza, um pouco mais de 10 trilhões de reais, vai lá o governo e ele tributa parte dessa riqueza, mais ou menos 34%, e o resto ele pega emprestado, porque só com imposto não dá para financiar essa máquina. Então, qual que é o ponto? Onde que eu quero chegar? Que é fundamental atacar o lado do gasto público. Por quê? Porque se você não atacar o lado do gasto público, o governo vai se endividar cada vez mais, porque ele já não consegue fechar as contas só com imposto. Então ele tem que emitir dívida. E aí, só que quando ele emite dívida, a gente vê esse número astronômico aí, 2,75 trilhões só para pagar juros. Aí muita gente vai falar, e tem uns políticos irresponsáveis que falam assim, mas não tem que pagar juros. Se não pagar juros, colapsou o país. Por quê? Porque como é que o governo vai conseguir se financiar? Aí acontece o que aconteceu com Grécia, Argentina. Aí um tombo que a gente nunca mais recupera.
A saída é reduzir o tamanho desse gasto público, reduzir o tamanho do Estado para pagar menos, olha ali, ó, a conta tá ali, para pagar menos juros. E aí, pagando menos juros, né, você tem efeitos de que a taxa de juros, como diminui o risco, taxa de juros de mercado começa a cair, não precisa nem da Selic, né, não precisa nem de pressão em cima do Banco Central, naturalmente as taxas de juros começam a cair, começa a sobrar mais recurso, né, porque 2,75 trilhões, o orçamento, ele é dado, né? Mais recurso para uma área, menos para outra. Vai começar a sobrar mais recurso para onde interessa, educação de base, por exemplo, para o SUS, né? Então não tem jeito. Por isso que, né, Dávila? Sem responsabilidade fiscal, não há responsabilidade social. Fala, Dávila. É isso mesmo. Aliás, esse número mostra duas coisas. Primeiro, o governo não tem dinheiro para se financiar. Então, precisa ir ao mercado. Por isso que tem 2,75 trilhões, porque parte disso é pagamento de juros e parte disso é honrar os títulos que vão vencer do governo. Então aqui tem o seguinte, quando essa turma que critica o ministro Fernando Haddad do próprio PT e da base da esquerda, é o que eu digo, eles não gostam de números, eles não gostam de fazer conta, eles não gostam dos dados. Porque se olhar esses números, mostra o seguinte, só tem um jeito para fazer o que eles querem, é dar o calote. E isso acaba com o país, tá certo? Então não dá para dar calote. Então, o que esse governo, um governo de esquerda deveria fazer? Como é que nós vamos reduzir o déficit público? Justamente, com o que sobrar de dinheiro, nós vamos gastar 100% com programas sociais, com que seja na saúde, na educação, com combate à miséria, o que seja. Então, inclusive, dá para fazer uma pauta de esquerda em cima da responsabilidade fiscal. Agora, essa turma não gosta de olhar número. Eles acham que isso aqui é coisa de mercado, de banqueiro, o que é uma burrice. O que eu disse, existe uma esquerda inteligente que já se reconciliou com o mercado, que entende como é que é o jogo do mercado, como é que a gente usa as forças do mercado para fazer uma pauta mais social. Essa é a esquerda inteligente. E existe essa esquerda burra, que toda hora olha e fala, ignora os números e vamos focar no que interessa. Isso é irresponsável fazer isso. É um discurso irresponsável e é uma esquerda que não amadureceu. Então, esses números deveriam... Aliás, vou mandar um Twitter lá para o Lindenberg Faria para ver se ele entende alguma coisa da importância disso, justamente para que possa fazer uma política responsável fiscalmente e socialmente, dizendo que esse dinheiro que vai ser economizado vai ser investido nas áreas sociais. O Dávila fez essa crítica, né, essa ironia aí sobre o deputado federal Lindenberg Farias, porque ele fez uma publicação criticando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por conta dessa decisão de se manter o déficit zero no orçamento de 2024, mesmo sabendo que alcançá-lo seria muito difícil. Ele chamou de burrice a manutenção do déficit zero no orçamento. E aí, por isso que o Dávila falou que vai mandar um recadinho aqui para ele. Tô só colocando para quem não acompanhou essa trend aí nos últimos dias. Ô, Fábio Peperno, há uma parte da esquerda que é burra e não consegue entender que o corte de gastos também é necessário e a relação com o mercado consequentemente? Veja, existe, tem de tudo. Você tem uma esquerda burra e você tem uma direita predatória. Isso é... O que é a direita predatória? Por exemplo, a direita predatória é o seguinte. Veja, e aqui... Não sou uma pessoa de esquerda, mas não tenho urticária em relação a algumas privatizações. Mas você eu tenho, por exemplo... acha que é de esquerda? Mas eu tenho, por exemplo, urticária que alguém faça o que foi feito agora recentemente. Vamos lá, privatiza a Eletrobras, pega o dinheiro e sai distribuindo em benefício, em benesses eleitorais. Dá, por exemplo, dinheiro para algumas categorias profissionais e tal. Um mês depois você torrou todo o dinheiro arrecadado com aquela privatização. Isso é um absurdo, né? Por exemplo, não paga a ONU, não paga organismos internacionais, deixa pendurado a conta. Então, isso é agora, veja, isso é um escárnio. Agora, o que é, por exemplo, você fazer uma gestão inteligente? Eu elogiava aqui outro dia, e é uma figura que me surpreende, que eu não botava mais nem uma unha no fogo por ele, o ministro dos Transportes, Renan Filho. Então, o Renan, por exemplo, já anunciou 12 licitações de estrada para esse ano. Ano passado tentou fazer 4, acabou fazendo 2, uma não apareceu comprador, aliás, que
já houve uma tentativa de licitar esse trecho lá de Minas Gerais, com a Dilma, depois com o Tarcísio e agora com ele. Então agora vão reformular para tentar, né, de alguma forma, passar isso para a iniciativa privada. O que significaria isso? Menos gastos com esses 12 trechos e, além do que, entraria até algum dinheiro também. Ou seja, é o Estado saindo da operação disso. Isso é uma forma... Mas não é exatamente o que você acabou de defender, que eu concordo, e aí você criticou a privatização da Eletrobras, porque pegou o dinheiro, jogou fora. Ué, mas é o mesmo raciocínio. Não. Claro que não. Lá foi privatizado e torrou o dinheiro rápido aí. Mas a gente não sabe o dinheiro foi carimbado para onde. E outra, você tirou. O ponto não é o que foi feito com o dinheiro na privatização. O ponto é que você tirou a Eletrobras das costas do Estado. O Estado não tem que mais bancar a Eletrobras. Primeira coisa, a Eletrobras não sangrava o Estado, porque era um setor que dava algum tipo de lucro ainda. Como? Piperno, pelo amor de Deus. Eu vou te pegar só o que foi o rombo que foi deixado na Eletrobras pelo governo Dilma. Não, uma vergonha. Quebrou. Mas peraí. Depois é sanear a empresa. Se não sanear, não consegue vender a empresa. Depois, quem começou a sanear a Eletrobras foi o governo Temer, aquela turma que o PT odeia. Ou seja, quem entregou a Eletrobras quebrada, faliu, quase quebrou o sistema energético brasileiro, foi o governo Dilma. É inacreditável. Eu já fiz essa crítica aqui a Dilma, até porque Dilma / Fiesp foram mexer no setor energético e, de fato, causaram lá, enfim, problemas, né? E muitos prejuízos. É verdade. Dilma / Fiesp, que fique muito bem claro. Agora o que eu estou dizendo é o seguinte, a partir do momento que esse negócio dá lucro, por que eu vou... Mas aí que tá, Piperno. Mas, por exemplo, eu sempre gosto de voltar no caso da Vale. A Vale dava lucro também, né? E foi uma privatização bem sucedida. Sabe por quê? Porque hoje o que ela gera de dinheiro para o governo por meio dos impostos é muito maior do que o lucro que ela gerava, mesmo corrigindo os valores de hoje. Então, contrata mais. Piperno, o governo ele ganha duas vezes, Piperno. A Vale, primeiro, eu acho que o Estado não tem que ficar explorando minério. Bom, mas então, pronto, você é a favor da privatização da Vale? No caso da Vale, eu não vejo problema algum. Segunda coisa, naquele momento ainda não tinha China, por exemplo. Aí aparece... Mas vem cá, o meu ponto é o seguinte. Se a Eletrobras dá lucro, certo? E esse lucro vai ser tributado. E a arrecadação para o governo aumenta, por que não privatizar? Aliás, eu vou te contar um negócio. A Eletrobras, inclusive, tentou participar dos leilões de transmissão no final do ano. Não conseguiu mais absolutamente nada. Foi uma empresa chinesa que acabou arrematando praticamente tudo.